Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática financeira. Bom, nesta aula de matemática financeira, nós vamos falar sobre equivalência e fluxo de caixa. Bom, o conceito de equivalência de fluxo de caixa é o seguinte: dois ou mais fluxos de caixa são equivalentes a uma determinada taxa quando seus valores presentes forem iguais. Então, nós já temos aqui na tela dois fluxos de caixa. E nós vamos calcular os valores presentes para a taxa, nesse caso aqui, de 8%. Ó, para a taxa de 8% ao mês. Né? O prazo aqui em meses, então, para a taxa de 8% ao mês. Bom, vamos fazer isso então? Fluxo A. No momento inicial eu não tenho nada. Então, nos meses um, 2, 3 e 4, eu tenho quatro valores iguais e sucessivos de 301,92. Bom, então eu tenho uma série uniforme aqui de 301,92. Ora, o mesmo acontece no fluxo B. Eu não tenho nada no momento zero, que é o momento inicial, e a partir do primeiro mês, eu tenho quatro valores, quatro não, cinco valores iguais e sucessivos a R$ 250,46. Então, eu vou calcular os valores presentes de uma série uniforme. Bom, qual é a maneira mais fácil da gente calcular isso? É aplicando a fórmula que eu vou escrever aqui, ó. Valor presente de uma série uniforme. Então, se eu tenho uma série uniforme, esses valores iguais sucessivos, eu chamo de PMT, que multiplica aí aquele fator de dado PMT, achar o PV. Que fator é esse? Um mais a taxa elevado a N, que é um número de valores iguais, né? Um número de prestações, menos um sobre um mais a taxa elevado a N vezes a taxa. Então, eu vou aplicar essa fórmula. Eu disse que essa é a maneira mais fácil, né? Aí alguém vai pensar assim, não, a maneira mais fácil é jogar esses valores dentro de uma planilha Excel ou de uma HP12C, e aí o programa financeiro já nos dá o resultado rapidinho. Sim, concordo. Mas se a gente quer estudar matemática financeira, a gente tem que conhecer essas fórmulas. Vamos lembrar que em determinadas situações, né, a planilha eletrônica, a calculadora financeira, não vai resolver o nosso problema. Então, a gente precisa não só saber operar o Excel, operar uma calculadora financeira. A gente precisa saber matemática financeira. Então, eu vou fazer aqui primeiro usando a fórmula, depois utilizando, sim, a calculadora financeira HP12C. Muito bem. É, e sobre a planilha Excel, você vai lá no meu canal, Professor Abend, que lá eu mostro como calcular o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Tem vídeos lá onde eu ensino isso. Valor presente líquido e taxa interna de retorno. Então, você vai calcular o valor presente de um fluxo de caixa usando a planilha Excel. Se quiser saber como fazer, vai lá no meu canal, Professor Abend, que você vai descobrir. Muito bem. Então, no primeiro fluxo, que olha, eu tenho 4 iguais a 392. Então vamos lá. O primeiro fluxo, o valor presente, vamos chamar aqui de 1, ó. O PMT é 301,92, que multiplica o fator, que vai ser, ó, 1 mais 8% elevado a 4 menos um, e 1 mais 8% elevado a 4 vezes 8%. Bom, daqui a pouco a gente vai usar a calculadora para fazer essa continha, tá? E no fluxo 2, a gente tem 5 de 250 e 46. Então, no fluxo 2, ó, um PV2, 250,46 é o PMT, e o fator vai ser 1 mais 8% elevado a 5 menos um mais 8% elevado a 5 vezes 8%. Bom, agora eu vou fazer a conta. Eu vou fazer a conta é, passo a passo para esse primeiro fluxo aqui, né, o valor presente do primeiro fluxo, do fluxo A.
né? São dos fluxos de caixa A e B, né? Esse aqui é o A, aqui embaixo o B. Eu vou fazer na calculadora HP passo a passo esse aqui, e depois vou fazer utilizando o programa financeiro. Para o fluxo B, segundo valor presente aqui, eu vou fazer só utilizando o programa financeiro. Isso tudo para esse vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse primeiro aqui? Olha, eu vou começar pela parte mais complexa. A parte mais complexa é essa parte aqui da fração. Então, olha só, vou fazer assim, lá. O rascunho aqui, ó. 1,08 enter. 4 que eleva 1 menos. Esse aqui é o numerador. Ó, esse aqui é o numerador. Aí o denominador. 1,08 enter. 4 que eleva 0,08 que multiplica. Esse aqui é o denominador. Então, já calculei o numerador, já calculei o denominador, agora eu só divido. E no final eu multiplico por 301,92. Então, 301,92 que multiplica. Então, vou lá agora na calculadora para fazer isso. Cadê a calculadora? Aqui está a calculadora. Então, vamos lá. Tem esse valor aqui no visor, não tem o menor problema. Mas, então vamos lá. 1,08 enter. 4 que eleva 1 menos. Esse é o numerador. Agora eu vou para o denominador. 1,08 enter. 4 que eleva. Aí vou multiplicar por 0,08 que multiplica. Esse é o denominador. Agora eu divido e multiplico por 301,92. 301,92 que multiplica. Ó, deu 1.000. Então, o valor presente desse primeiro fluxo de caixa, vamos colocar a resposta aqui. 1.000. Está aqui. Bom, agora eu vou fazer esse mesmo cálculo para o fluxo de caixa 2, tá? Para esse aqui. Então, vamos lá. Só que agora o valor é 250,46, valor da prestação, e o número de prestações é 5. Então, vamos lá. Eu disse que não ia fazer isso, né? Mas vou fazer. 1,08 enter. 5 que eleva 1 menos. Esse foi o numerador. Agora o denominador. 1,08 enter. 5 que eleva. Aí vou multiplicar por 0,08 e multiplica. Esse é o denominador. Aí eu divido. E multiplico por 250,46. 250,46 que multiplica. Ó, deu 1.000. Ah, deu 1 centavo aqui de diferença. Isso é só questão de arredondamento, tá? 250,46. Então, o resultado aqui também foi 1.000. Então, observe. Se os valores presentes, são iguais, ó, aqui, ó, eles foram iguais, então isso significa que os dois fluxos de caixa são equivalentes para a taxa de 8%. Bom, eu vou refazer esses cálculos agora usando o programa financeiro da HP. Então, vamos para o primeiro fluxo, que é o fluxo A. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar o programa financeiro da calculadora. Então, vou aqui na tecla amarela F, e nessa tecla aqui, ó, que tem o X e o Y. Limpei. Ah, mas o visor continua aquele valor ali. Não tem problema, tá? Se eu quiser limpar esse visor, eu aperto aqui, ó, CLX, mas não precisava. Então, vamos lá. O primeiro fluxo, 301,92 é o PMT. 4 é o número de valores iguais. A taxa é 8%. E aí eu peço o PV, ó, 1.000. Sinal negativo, por quê? Porque se eu entrei com PMT positivo, o PV vai ter um sinal diferente.
Não tem problema, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa para o outro fluxo, que são 5 prestações, N. A taxa é a mesma, não muda, e o que muda é o valor do PMT, que é 250,46. Então, 250,46 PMT. Peço o PV, 1.000. Tá? Aquele 1 centavo de diferença é porque, logicamente, quando eu preparei esse probleminha aqui, esse exercício, eu não parti do 250,46. Eu parti de um valor presente de 1.000, com a taxa de 8%, 5 prestações, para encontrar a prestação, para montar esse problema. Aí eu achei 250,46. Só que quando eu arredondei, esse valor não era exato 250,46, né? Ele deveria ter mais algumas casas decimais. Quando eu arredondei para 2 casas, e aí eu digito na calculadora o valor arredondado que eu coloquei lá no PMT e tento voltar para achar o 1.000, aí dá essa diferençazinha de 1 centavo, tá? Por quê? Porque o valor não era exatamente 246, deveria ter mais casas decimais. E quando eu digito, eu não. Eu coloco exatamente 250,46, tá? Mas um probleminha lá, uma diferençazinha de 1 centavo, não é o problema. Então é isso que eu queria mostrar. Olha, dois fluxos de caixa são equivalentes a uma determinada taxa quando seus valores presentes forem iguais. Então, eles são equivalentes à taxa de 8%. Aí alguém vai pensar assim, mas se a taxa for diferente? E se a taxa fosse 7%? Então, vamos recalcular para a taxa de 7%? Então, vamos lá. Se a taxa for 7%, ó, 7 e esse é o fluxo de caixa B. Por que é o fluxo de caixa B? Porque os valores já estavam ali no meu programa financeiro. Então, eu só mudo a taxa 7% e peço um novo valor presente. Ó. Deu 1.026,94. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou baixar aqui a tela. Então, na hipótese aqui, ó, vamos dar um risco aqui para separar. Na hipótese da taxa ser 7%, então vamos baixar mais aqui. Ó, na hipótese da taxa de 7%, o valor presente do fluxo de caixa B deu quanto mesmo? 1.026,94. 1.026,94. E o fluxo de caixa do A? Então, o valor presente do A para a taxa de 7%, então veja, a taxa não muda 7, no fluxo de caixa A, o N é 4, e o valor do PMT era 301,92. PMT, quanto é que vai dar o PV? Ó, 1.022,67. Então, aqui, 1.022,67. Ora, observe que esse valor presente do fluxo de caixa A é diferente do valor presente do fluxo de caixa B. Eles são diferentes. Então, eles não são equivalentes para a taxa de 7%, mas eles eram equivalentes para a taxa de 8%. Então, dois fluxos de caixa, eles são equivalentes a uma determinada taxa se os valores presentes forem iguais. Não significa que eles serão equivalentes para todas as taxas. Então, eles serão equivalentes para uma taxa, para as outras não. Muito bem, eu espero que com esse vídeo você tenha entendido o conceito de equivalência de fluxo de caixa e sugiro que você vá lá no meu canal, onde eu mostro uns planos equivalentes de financiamento. São 6 planos. Então, são 6 vídeos mostrando 6 planos de financiamento, né? E por que eles são equivalentes? Porque o valor presente deles à mesma taxa, porque eu uso o mesmo financiamento, valor do financiamento, o mesmo PV, a mesma taxa e o mesmo prazo para todos eles. E eu mostro qual é a sistemática de cada um deles. O valor presente de todos eles vai ser o mesmo. Então, eles são equivalentes a uma determinada taxa. E além desses 6 vídeos, tem um sétimo também, né, um vídeo número 7, onde eu faço uma comparação entre os planos Price e saque muito interessante para prazos longos. Então, eles têm umas características interessantes para você comparar. Sugiro que você assista. Muito obrigado.
Tchau.